Adriana vai ler para nós a mensagem do Luciano. Boa tarde. Médium inesquecível. Reunião pública de 6/5/60. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento de perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação, mas desabrochara-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio, encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios, como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. Enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito da influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados, de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Começamos nosso pensamento em Deus, nosso Pai, nos pede de bondade, esses irmãos da nossa casa, os benfeitores, nos auxiliem mais uma tarde de estudo, seja realizando, Jesus, nosso mestre amado, seja Senhor nos amparando, nos auxiliando nesses instantes de estudo, de aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Gente, então o nosso estudo hoje, o tema é animismo, né? E o Gerson que ia fazer o estudo hoje, ele passou, né? Ele preparou, então ele fez a pesquisa. Então o tema vai ser animismo e fraude, né? E tem umas perguntas também que eu coloquei de novo do estudo passado, porque
assim, não deu tempo de a gente concluir tudo, né? Tinha muitas dúvidas ainda. Então, tem pergunta que vai retornar. Não é por coincidência, mas faz parte do estudo de hoje também, tá? Então, nós vamos fazer pergunta e resposta. Quem fizer a pergunta e quiser comentar, fica à vontade. Mas se não quiser também, né, só faz a pergunta e a resposta vai estar com alguém relacionada àquele número. E quem for ler a resposta e quiser comentar também, pode ficar à vontade. Se não quiser, a gente abre o painel, né, para quem quiser concluir. Então, vamos iniciar na pergunta 1. Sou eu. Em que consistem as mistificações? Não sei, eu não saberia explicar o termo mistificação nesse caso. Será que na reunião mediúnica, no trabalho mediúnico, existe mistificação? Existe. Existe, né? A resposta Tá com você? Então vamos. você pode falar. Não, lê a resposta, você quiser comentar. Vocábulo derivado do verbo mistificar, que significa abusar da credulidade, de enganar, iludir, burlar, lograr, embair, embaçar. As mistificações podem ser provocadas pelos encarnados e também pelos desencarnados, e constituem, segundo Kardec, os escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. O que alguém entendeu, né? Uma coisa assim desagradável, né? Mas pode acontecer, né? Então, a mistificação, se o grupo é um grupo sério, que busca o equilíbrio, que busca estudo, é mais difícil do médium mistificar, né? Porque nesse processo mesmo de estudo, de afinidade um com o outro, a própria espiritualidade, que quer ver o grupo ir para frente, trabalhar no bem, a própria espiritualidade vai tirando essas pessoas que quer mistificar, né? Então, provavelmente, no grupo que já está formado, que já é aquele grupo mediúnico que realmente vai trabalhar, da parte do médium não há mistificação. Mas dos espíritos pode ter, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Né? Porque às vezes a pessoa faz isso porque não quer falar e não sabe o que falar, e às vezes fala uma coisa que não encaixa direito. Isso. Então, se o espírito vem aqui querendo mistificar, querendo dobrar, assim, ludibriar a equipe, o próprio doutrinador vai saber conduzir, né? Vai saber levar ele até o ponto dele mesmo chegar na conclusão que não tem necessidade daquilo. Né? Do espírito comunicante. Se ele vem para falar, por exemplo, um espírito vem falando que é um, de repente é outro, né? Vem com umas ideias que não tem nada a ver, o próprio doutrinador vai conduzindo ele para que ele chegue numa conclusão que ele está doente, que precisa de ajuda. Né? Agora, o médium, na mistificação, já é uma responsabilidade muito grande do médium. Por isso que é muito importante o estudo. Porque aqui fala espiritismo prático, está falando também do médium, né? Porque às vezes ele pode. Pode, na tentação, né? Eu acredito assim, na reunião que não é assim, que não tem muita afinidade um com o outro, nos grupos que às vezes não buscam o equilíbrio, buscam o estudo, pode ter uma mistificação do médium, mas cabe a responsabilidade desse médium, né? Ele é responsável por isso. Buscando estudo, chegar um pouquinho para trás, ela escondidinha, né? Buscando estudo e melhorando a moral, né? Isso. Conseguir, pelo menos, às vezes não se livrar completamente da mistificação, mas pelo menos ter o discernimento ali na hora, né? E poder ajudar o doutrinador a barrar, né? Ou pelo menos encaminhar ele para um atendimento, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a mistificação? Então vamos passar para o 2. Como que a gente pode perceber isso?
no caso, Estudando bastante. estudando, né? Procurando estar num grupo onde você tem harmonização com o outro, um conhecer o outro, né? No momento que as pessoas se conhecem no grupo, confiam no trabalho da pessoa, assim, eu acho que é mais difícil ter a mistificação do lado médico. Acho que até pela própria incorporação, quando a pessoa ela não está incorporada, que vem, né? Então o jeito de falar, o formato da pessoa, eu acredito que dá para perceber. Mas eu acredito assim, que geralmente essas pessoas que entram no grupo para poder mistificar, para poder iludir, a própria espiritualidade faz com que essa pessoa contemple ele mesmo na face do grupo. Quando o grupo é sério. Certo? Então, Lourdes, É possível evitar as mistificações na prática espírita? é Pelo que possível? eu vi, não. Não é, né? Não é possível, porque a gente acha que conhece o vizinho, e a gente não conhece quanto mais o espírito, que a gente não sabe, não sabe da vida dele, não, mas não sabe. Não tem conhecimento dele, aí fica difícil não ter. Pode ocorrer a mistificação, sim. Certo. Vamos ver a resposta. O que é? Sim, e é simples o meio de evitá-las. Basta não pedir ao Espiritismo senão o que ele possa dar. Ora, sabendo que a finalidade maior do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, dificilmente seremos enganados se não nos afastarmos desse objetivo, visto que não existem duas maneiras diferentes de se compreender a verdadeira moral. Bem contrário. Não, mas Não, ele fala sim. Então, mas, por exemplo, eu estou na reunião mediúnica, eu quero saber coisas que não tem nada a ver, que não vai dar na loto, né? Por exemplo, se eu que não vai dar na loto hoje para me marcar, pode ter um mistificador ali que não diz. Mas aí você está procurando, você está na mão da caçando para ser mistificado. Então, mas tem gente assim nesse sentido. Mas não precisa ficar perguntando coisas que não interessam, né? Então, se o espírito vem para enganar, para mistificar, se a gente não está perguntando aquilo que não interessa, ele mesmo vai sair, vai deixar o médico, ele mesmo vai tomar o rumo dele, né? Eu não sei se o Espírito é julgador nesse caso. No caso que eu estou entendendo, eu entendo que o médium faz que está incorporado, mas na verdade ele não está incorporado, está fingindo que está incorporado. É o que eu estou entendendo da pergunta aqui. Eu acho que quando é um espírito a pessoa já está incorporada, então usa um valor ali, dizendo que é uma coisa e não é. O mistificador, o inovador, o enganador, resumindo tudo a mesma. Mas eu entendo que seja do médium, né? Que o médium, ele pode ser, porque eu já vi isso, eu já participei e eu vi que a pessoa não estava incorporada. Ela estava fingindo o tempo todo. Mas pode ter as duas coisas, tanto o médium quanto o espírito. O espírito pode falar que é Mas fulano, ele não é. não pode ter incorporado. Ele pode falar que ele é bonzinho no final. Não, ele pode. Aí não está mistificando, ele está incorporado. Não, então. Mas mistificar é ultrapassar. Ele está trapaceando, ele está fazendo de conta que ele é uma coisa que ele não é. Isso, mistificar aí no caso do espírito é ele falar uma coisa que ele não é. Não, mas aí o médium precisa estar incorporado. Tá. Se o médium está incorporado, ele não está mistificando. Não, o médico Aí é só na parte do espírito. Aí eu acredito que seria um espírito zombador, que está zombando, dizendo que é uma. Pode ter sido. Porque tem uma outra pergunta que teve não sei se é a música 2, aí fala do médium mistificar. É a pessoa que finge que está mediunizada e começa a falar coisas, né, que não tem, assim, pode ser assim, caso até da reunião. Mas ele está enganando a ele mesmo. Sim. Né? Então, esse tipo de pessoa, a própria espiritualidade já vai tirando eles do grupo, eles não continuam, né? Agora, no caso de mistificação de espírito, o médium fica mediunizado, o espírito vem falando coisas que não tem nada a ver. Então, cabe ao doutrinador ir levando a esse espírito a compreender que não precisa dele mentir, não precisa dele querer mostrar
mostrar uma coisa que ele não é, né? Então, cabe ao doutrinador aí conduzindo isso. Eu acredito que na mistificação do espírito, ele é um doente que vem precisando de uma coisa mostrando outra. E ele é socorrido, ele é encaminhado, ele é atendido. Agora, no caso do médium mistificar, já é outra coisa, né? Tá dando para entender a diferença? Certo? Então, a mistificação, ela pode ocorrer sim, né? No espírito vir falar uma situação que ele não é, mas com o decorrer da doutrinação, do bate-papo ali com o doutrinador, ele vai chegar na conclusão que não precisa daquilo. Ele pode ser ele mesmo e ele precisa de ajuda, né? Posso dar uma palavrinha? Pode. Mas mesmo assim, na questão que ele tocou, tem que tomar muito cuidado. Aquele médium não está incorporado. Muitas vezes a gente já... Há casos aqui na casa mesmo, que vidente, eu estou enxergando uma coisa, a pessoa está enxergando outra. Entendeu? No ponto de vista dela, no corpo dela, está enxergando outra pessoa ali. E eu estou vendo outra. Então tem que tomar muito cuidado. De repente, a pessoa está passando uma mensagem lá do Japão, por exemplo, precisou de vir aqui, descer o espírito dele aqui. Mas ele usou outros meios de passar essa comunicação de lá para cá, sem precisar de incorporar ali no corpo. No caso do vidente, às vezes ele fica assim meio confuso, porque não tem necessidade do espírito estar ao lado do médium. Né? Teve um caso, assim, tem até um livro, que a pessoa duvidou da comunicação de certas pessoas, porque não viu nenhum espírito perto dela, porque ele era vidente. Mas o espírito estava lá atrás, sentado lá no fundo do salão, transmitindo toda aquela energia para aquele médium. Né? Então, aí não é mistificação, ele estava recebendo mesmo aquela intuição do espírito. Né? Então, necessariamente, não tem necessidade do espírito estar ao lado do médium. Né? Eles estão ligados assim pelo espírito, não precisa, pode ser em qualquer distância. Né? Então, modelo 3. O que é animismo? Se vocês quiserem comentar, pode comentar. A resposta, pode. O animismo é o estado ou fenômeno em que a própria alma do médium opera, em vez de um espírito a ele estranho. Não se trata, portanto, de um fenômeno mediúnico, mas de um fenômeno anímico, vocábulo que tem sua origem em anima, que significa alma. Perguntar? Então, o animismo nós já estudamos aqui, né? É a pessoa, é o médium falar, pôr para fora aquilo que está no arquivo da memória dele. Né? É comum? É normal? Né? O que não passa a ser normal, assim, às vezes precisa de uma certa atenção, quando o médium começa toda a reunião a falar a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu estou mediunizada, eu estou com isso. A própria espiritualidade já fez com que aquilo resolvesse, aquilo pusesse para fora, né? A próxima reunião a mesma coisa, Aí cabe a quem está na coordenação do grupo, o doutrinador que está comandando, encaminhar essa pessoa até para o tratamento aqui na casa, porque passa a ser um desequilíbrio do próprio médium. Não que isso seja errado, não é, pelo contrário, né? Se a pessoa está num conflito, alguma coisa assim, até pessoal que não consegue resolver, chega na reunião e põe aquilo para fora, é uma bênção que ele está recebendo. Porque o tratamento não é só para o desencarnado, para o encarnado também. Né? Então, eu até estava vendo uma palestra esse dia, às vezes a pessoa não é anímica, mas a situação do espírito é tão próxima ao que ele está vivendo, que muitas das vezes ele passa aquilo que ele está sentindo também junto. É normal também, certo? O que não é normal, assim, o que não deve acontecer é ele ser a situação dele em todas as reuniões. Né? Então, quando fala assim, eu não fiquei mediunizado, eu não sei se isso é meu, a gente vê muito aqui, né, Márcia?
eu não dei possibilidade não, porque eu não sei se isso é meu. Então, se a gente não falar, não abrir a boca e falar assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou sentindo isso, a gente não sabe se é ou não é, né? Tem que dar o primeiro passo. Como diz assim, tem que abrir a boca e falar a primeira palavra. Aí vem as outras. Se for do próprio médico, se estiver lá no arquivo da memória dele e precisar ser resolvido, nossa, é ótimo. Né? Então a gente tem que falar assim o que sente. Isso é vergonha. Então, mas não precisa preocupar se é meu ou se não é. Se for meu, vai resolver. Se não for, melhor ainda. Né? Então a gente tem que não se preocupar com isso. Eu percebi isso durante o nosso estudo, né? Essa história do animismo mexeu muito, né? Eu não vou dar possibilidade, não sei se isso é meu. Né? De repente eu senti tudo aquilo em casa, cheguei aqui na reunião, estou sentindo de novo. Pode ser uma aproximação do espírito que já está na nossa casa, no nosso campo magnético em casa mesmo. E a gente vem e a gente não dá possibilidade porque fica com medo de ser meu, aí eu volto para casa porque é essa mesma sensação, esse mesmo mal-estar, né? Então tem que falar assim, mesmo que for de vocês, tem que falar. Tem alguma dúvida? Todo mundo viu, tem que falar. Porque a gente que está na doutrinação, porque o Gerson aqui, ele é doutrinador. Se o médium não falar, a gente não sabe, né, Gerson? É difícil, né? Então o médium tem que falar. Às vezes a gente até perturba, né, o médium, mas você quer falar, tá percebendo? Já foi, não sei se foi nesse grupo aqui, que às vezes a gente pergunta assim, você está sentindo alguma coisa? Né? Porque a gente que é doutrinador é tão difícil saber se está mediunizado ou não, né? Aí incomoda o médium, às vezes ele desperta, porque a gente está em treinamento ainda. Então é muito assim, importante que o médium assim, fale, porque é falando que a gente vai descobrir se está mediunizado ou não. Esse negócio de você estar sentindo alguma coisa, a gente sente, só que a gente acha que é da gente. Está sentindo alguma coisa? Tô, só que é meu. Eu que estou sentindo. Não, mas é você que vai sentir mesmo. Então, não, mas tem que falar, porque às vezes não é seu. Então, mas assim, vai no começo fica muito assim. É meu, não é meu, é meu, não é meu. Muitas vezes você não abre a boca, você fica quieto. Mas você fica conversando o tempo todo mentalmente com você mesmo. Comigo mesmo. É esse que é o detalhe. Essa conversa que você está ali com você mesmo e você está achando que às vezes é bom comentar. Porque você está se doutrinando, você está conversando e está doutrinando. Então, às vezes, se você conseguir falar, mesmo sabendo que você está consciente que está falando, já vai despertando e vai ficando mais fácil para conversar. É que muitos aconteceu. Eu não estou vendo. Não, vou deixar. Foi assim que aconteceu. Aí ele deu a primeira, assim, ele falou a primeira vez e desabrochou. Aí foi. Acompanhei. A senhora ali também, a primeira vez também, a dona Vilma, né? A senhora foi a primeira vez. No finalzinho acabou, aí eu vi que ela estava ali, aí eu fui lá, pedi para ela manter no outro sábado, aí também deu facilidade. Quem mais foi? Aquele dia foi ele desse jeito. Então, assim, às vezes você ficar conversando com você mesmo, a gente já sabe que já está sendo influenciado. Outra coisa, gente, você já estava lendo no livro de André Luiz, né? Então, fala justamente dessa situação, né, do animismo, tudo, e fala uma coisa importante. Nós estamos, assim, começando. A espiritualidade precisa muito do trabalho da gente. E às vezes porque a gente fala uma coisa como, porque eu estou com uma dor de cabeça, uma dor na mão, uma dor no pé, então você acha que aquilo é seu, né? Então eles falam assim, para a gente ter mais confiança, ter mais fé. Se você propôs a um trabalho, o trabalho vai vir, gente. Né? Então, assim, tenham confiança, tenham fé, que a espiritualidade vai trabalhar. Porque a gente acha, às vezes, que vai ficar mediunizado, sei lá, que vai ver uma coisa muito diferente, uma coisa muito importante. E às vezes são pequenas coisas, pequenos sofrimentos. E que na hora a gente acha que isso não é importante, ou que é da gente, ou porque eu briguei em casa, ou qualquer coisa parecida.
mas a espiritualidade está trabalhando, né? E se a gente, assim, ó, estamos buscando, faz quase 2 anos que a gente está estudando, a gente não vai vir aqui para fingir para ninguém que está minimizado, né? Então, tenham fé e trabalhem, as coisas vão acontecendo, né? Esse receio que a gente tem é normal, porque hoje em dia tem muita informação a respeito de fraude, até da mistificação de tudo isso, e a gente não quer que chegue nesse ponto. Por outro lado, né, quer dizer, olha o tanto que é legal isso assim, olha a nossa preocupação. A gente não quer passar como mentiroso e nem atrapalhar a espiritualidade, mas isso não pode inibir aquele dom que a gente de repente tem que deixar aflorar também. Então, tenham fé e trabalhem. Com certeza a espiritualidade vai estar apoiando, né? E no começo a gente acha que é da gente mesmo, porque você escuta a sua voz, a palavra é sua, o jeito de falar é seu, então você vai ter a impressão que é você. E a gente tem que aos poucos ir conhecendo isso, né? Falar, não, mas veio tanta coisa que não era meu. E a sensação? E o bem-estar? E o tanto que isso, né, melhora a gente depois? Então, não é só coisa nossa, né? Então, vamos trabalhar. Eu falo, né? Podemos enquadrar o animismo no quadro da mistificação inconsciente? Responder? O quadro está comigo aqui. Fala não. Respondendo a essa indagação, disse o instrutor alunos: muitos companheiros matriculados no serviço da implementação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista em um travão injustificável e lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justa as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para banalizar o fenômeno. Certo. Alguém quer comentar? Quer falar alguma coisa? Então, a mistificação é aquela situação que o espírito ou o médium vai passar aquilo que não é. Agora, já a mediunidade inconsciente já é inconsciente, ele recebe a mensagem e passa, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então não é mistificação. Ele não tem a lembrança do que ele está passando, porque ele não tem consciência. Agora o mistificador, ele já tem consciência daquilo que ele vai fazer. Certo? Então é assim, o espírito que está querendo passar alguma coisa falsa, ele que é o mistificador. Isso. Porque a mistificação dele é trapaça, Isso. né? É trapacear. Então, no caso do médium, ele é inconsciente, ele não tem a intenção de trapacear, né? Se ele não tem a intenção de mistificar, ele não é mistificador, né? Então, o inconsciente não é mistificador, porque ele não tem noção daquilo que está sendo passado. Então, quer dizer, pode ficar tranquilo. Isso. Se for inconsciente, se passar a mensagem, a gente não vai ser mistificador, né? Não vai ter intenção de passear. O 5. Hã? Tá lá com ele. O que deve fazer o dirigente espírita no caso em que ocorram no seu grupo manifestações anímicas? Acho que você já falou bastante. Isso não, aqui, né? No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. Deve, portanto, nessas condições, ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. O médium, inclinado ao animismo, é um vaso defeituoso que pode ser consertado e restituído ao serviço se houver compreensão do dirigente. Se incompreendido, pode ser vitimado pela obsessão, o que mostra a importância da atenção que é preciso dedicar ao assunto. Quer comentar alguma coisa? Eu acho que estava falando, só voltando um pouquinho a questão da mistificação e do animismo, né? O animismo é quando, assim, a própria memória da pessoa vai vir à tona, algum problema que ela tem, às vezes até da vida atual, e ela acaba fazendo aquilo. Se ela consegue
se concentrar, se desligar de todas as coisas e passar isso, ela já tem uma facilidade grande para que outros espíritos através dela se comuniquem, né? Então, eu acho que é aí que ela deve estar trabalhando. E como a gente falou, querendo ou não, também é um tratamento para a própria pessoa. E o importante, a gente está nesse grupo hoje, de repente mais para frente a gente vai topar com uma pessoa desse jeito, é a gente assim, ajudar essa pessoa para que ela consiga transpor essa parte do animismo e deixe realmente, né, que se resolva o problema dela e que depois disso possam vir outros a se comunicarem através dela, né? Aí eu falo na relação nesse caso aí, por exemplo, quando o dirigente da reunião percebe que é animismo, pode conversar com a pessoa, falar, vamos buscar um estudo, vamos buscar um tratamento. Agora, se a pessoa não aceita e acha ruim, ela pode ser vítima de obsessão. Porque ela abriu esse canal de contato com a espiritualidade, né? Então, se ela conseguir se conectar com ela mesma, assim, de uma maneira, assim, digamos assim, extracorporal, ela vai conseguir ter esse contato com a mediunidade, né? Então, o que acontece? Se você estiver revoltado, se você se sentir desprezado, se você, porque não aceitaram o meu trabalho, crucificaram, etc, você vai abrir o campo para outras energias chegarem perto de você também. Então, tem que ser tratado os dois lados, né? Saber reconhecer que você tem aquele problema e tratar, né? Depois de tratado, vida normal. Eu acho que é assim que tem que seguir, né? O senhor Edmundo fala muito também quando, nesse caso, ele é afastado do grupo, ele é afastado da mediunidade, assim, da passividade, mas ele pode estar fazendo outros trabalhos no grupo, ele está sempre, não que ele seja afastado do grupo, assim mesmo, ele pode estar trabalhando de outra forma nesse período que ele estiver. Nesse caso, ele pode estar no grupo trabalhando e não dando passividade, ele pode estar em tratamento, né, recebendo passe, recebendo orientação, recebendo estudo, né? E para que ele possa melhorar, né, e continuar no trabalho, né, dando passividade para outros espíritos, porque é espírito também que precisa de ajuda. A diferença é que o outro está desencarnado e o médium está encarnado, né? Mas o espírito está precisando de ajuda do mesmo jeito. O que é difícil quando ele não se acha que está precisando de ajuda, né? Que pode acontecer isso. Imagina que é animismo, esse aqui é de espírito, não é meu, né? E quando a pessoa parte para esse lado, ele pode ficar à mercê dos espíritos obsessores, né? Porque não aceita ser orientado e ser encaminhado, né? Podemos continuar? Ou sim, vocês? Sim. Duas perguntas. Para onde vão os espíritos que são doutrinados e o que acontece a eles? Quer falar? Não sei, acho que vou falar besteira, mas eu acho pode falar. Eles vão com um plano melhor, né? E o que acontece, né? Vamos ver quem pega a resposta. São muitos os caminhos que se abrem diante deles. Geralmente são levados a locais de repouso e tratamento. Trabalhadores espirituais os conduzem à reeducação. Quase todos precisam mergulhar numa nova reencarnação quanto antes, e assim que estejam em condições, começa-se o preparo para o recomeço. Muitas vezes ainda, o trabalho de doutrinar continua no plano espiritual. Espíritos amigos já disseram que verdadeiras sessões mediúnicas são realizadas com médiuns desdobrados pelo som físico. As doutrinações se projetam ao longo dos dias e seguem nas realizações da noite, quando em desdobramento acompanhamos os mentores nos contatos e nas tarefas que se desenrolam no mundo dos espíritos. O nosso trabalho aqui é bem pequeno em relação à espiritualidade, né? Então, a espiritualidade é muito ampla, a gente nem imagina. Por isso que eu falo, assim, às vezes quando a gente conversa aqui,
Então, se a gente for dormir, a gente pede a Deus para vir para cá, né? Porque o trabalho aqui continua. E a gente trabalha muito aqui, né? Ao invés da gente ficar andando por aí na rua, nas avenidas à noite, vamos para cá para trabalhar, né? Para ajudar os nossos irmãos, até os companheiros que estiveram aqui conosco, porque o trabalho do outro lado é amplo. A gente nem imagina assim como é maravilhoso e continua, né? Os trabalhos, o socorro. Às vezes tem tantos espíritos aqui precisando de comunicar e não conseguem. Não é por isso que ele não foi socorrido, né? O socorro dele é a mesma coisa. Aqui fala assim, verdadeiras sessões mediúnicas são realizadas com médiuns desdobrados pelo sono físico. Isso se dá no plano espiritual. Então lá também necessita, vamos supor, seria o perispírito do médium que é utilizado para que o espírito se comunique lá. Porque a gente ajudar, claro, né? Ele necessita dessa mesma energia nossa de reencarnado, mesmo que em desdobramento, para fazer o tratamento lá para se ajudar eles. O nosso lar, um pouquinho dessa pergunta, você pegar o nosso lar e prestar atenção, ele pega essa pergunta e vê a resposta do trabalho que é feito do resgate, né? Do próprio André Luiz. Quando ele morre, aí ele vai, é resgatado, ele foi para o grau, é resgatado e vai ao tratamento. Na espiritualidade, são vários tratamentos lá, tem, né? Hospital, educação, oração, tem os números, né? Aí eu, pelo menos, eu achava que era no espiritual, que a gente não fosse interferir. Aí fala que a gente também pode estar ajudando em próprio encarnado. O que eu achei interessante, assim, para ter novidade, essa parte do tratamento, tudo, a gente tem. Agora, assim, essa questão, assim, de sessões mediúnicas, que a gente imagina, né? Eu vou estar em espírito, né? Com o teu espírito, com o cordão, tudo certinho, lá do outro lado, trabalhando. Mas aí, vamos supor, quem é médium, eu não sabia que poderia, vamos supor, um espírito do outro lado ter a necessidade de se comunicar mesmo no plano espiritual. Que é o que fala aqui, isso que para mim foi novidade. Porque o trabalho de lá continua, né? Hora que a gente vai repousar aqui, só o corpo está aqui, né? O espírito está em trabalho e aqueles que têm intenção de ajudar, de continuar o trabalho, a gente continua assim. Existem algumas obras do Manuel Filomeno de Miranda, se você procurar, eu agora não vou lembrar o nome das obras, não. Aí lá conta desse tipo de trabalho que acontece, né? Auxílio de outros irmãos que desencarnaram, que precisam da continuidade do trabalho daqui, que acontece aqui, da reunião mediúnica, que aqui é uma parcela, né? É uma descarga anímica mesmo, né? E depois ele necessita de continuar o tratamento. E às vezes precisa de interferir em memórias dele do passado. Então, assim, os livros dele ilustram muito isso. E às vezes aquele grupo aqui de espíritos que está encarnado não interessa essa história dele. E quando você está dormindo, você não vai lembrar do sonho, né? Então você continua trabalhando no plano espiritual. Eu vou tentar lembrar o nome de algumas obras e vou trazer. Eu já li uns 2 livros dele. Então vou ver 7. Devemos acreditar em tudo que o Espírito diz. Sim ou não? Por quê? Sim ou não, por quê? Vou ver a resposta. Não cai naquela resposta também. Um está relacionado um pouco com o outro, né? Os espíritos encarnados são almas de homens que já viveram na Terra. Portanto, podem ser portadores dos defeitos e qualidades que tinham quando encarnados. Podemos acreditar nas palavras dos homens bons, mas não devemos dar crédito aos conselhos daqueles de má índole. Da mesma forma, devemos proceder com o mundo dos espíritos. Devemos analisar cada comunicação dada pelos espíritos, qualquer que seja o nome que assinam.
Os bons trazem mensagens edificantes e com algum fim útil, e querem sempre o bem da humanidade. Os atrasados ou maus podem nos enganar com belas palavras, podendo tomar emprestado o nome de pessoas conhecidas ou espíritos iluminados para nos impressionar. Desses devemos nos precaver, conforme nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Nós fizemos até um debate na outra estudo passado, que não tem necessidade de a gente pegar no pé, tem que saber o nome, né? Porque muitas das vezes ele não é nada daquela pessoa que ele vem trazer o nome trazendo. Então, se ele vem querer, se faz assim, hoje eu vou lá naquela reunião, eu vou falar que eu sou o Chico Xavier, por exemplo. Mas se o grupo não importa se é o Chico ou não, por que ele vai fazer isso? Agora, se o grupo dá importância a nome, tem, né, os que vêm mesmo atrapalhar. E, por exemplo, se o Chico vir aqui na reunião, ele pode dar uma mensagem muito bonita e não falar que é o Chico, porque não tem necessidade. O que importa é a mensagem. E aquele que vem com um nome muito importante, e ele não é aquela pessoa, ele mesmo entra em contradição daquilo que ele está falando. Às vezes ele começa a falar aquelas palavras bonitas, nossa, é o Chico mesmo, olha que coisa linda. De repente, uma hora ele entra em contradição com ele mesmo, né? Então, quando a gente não quer saber o nome, não tem interesse no nome, não tem porquê dele vir com essa história, né? Certo? Acho que esse assunto me ficou claro, né? Tem alguma dúvida? Podemos continuar? Como identificar a mediunidade? Como identificar a mediunidade? A gente estava comentando do animismo, acho que tem tudo a ver, né? Acho que até cabe outra pergunta. Aonde termina o animismo e aonde começa a mediunidade? Para que se saiba se a pessoa é médium ou não, Kardec, falando da psicografia, mas servindo para todas as faculdades, diz: infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico, se pode inferir ainda que aproximadamente que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos nos quais as pessoas julgam ser indícios, nada têm de infalíveis. Elas se manifestam nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Nenhum só meio existe de se comprovar a existência. É experimentar. Então, a mediunidade é um fenômeno que existe em todos os seres, independente de religião, independente de idade, né? É um dom que a pessoa tem, né? É uma forma da gente trabalhar ajudando aqueles nossos irmãos que a gente nem sabe quem é, ajudando o próximo. Então, a mediunidade não é uma doença, não é um castigo, não é nada, é uma bênção. Certa vez eu vi um palestrante falando que a gente planeja, né, no planejamento reencarnatório, a gente escolhe para ser médico, para não vir com outras deficiências mais complicadas, né? Então, Deus, como é misericordioso, não foi trabalho para nós. Em vez da gente ficar lá inválido praticamente, com tanto defeito, vamos trabalhar, ajudar os irmãos. É uma forma da gente estar amenizando um pouco o nosso compromisso. Quem tem esse dom que se nega a usar esse médico? Olha, eu acho assim, a pessoa que tem o dom da mediunidade, todos temos o dom da mediunidade. Feliz daquele que consegue estudar e trabalhar, né? Ele vai amenizando um pouco o sofrimento. Agora, aquele que não trabalha, que fica envolvido com as dificuldades, fica sofrendo, né? Todos os capítulos são de histórias de pessoas, né, de espíritos que vieram como médiuns, né,
gravado. Então, vai narrando as experiências, né? Uns, assim, era uma oportunidade que eles pediram para uma certa evolução, eles se arrependem, outros utilizaram de uma forma assim, cobraram, utilizaram, né? Até acabaram tendo a mediunidade interrompida. É bem interessante, né? Assim, são várias, né? A utilização, não é por uma inutilidade, né? Acho que é tudo para evolução e para a gente exercitar o trabalho, né? Eles falam que, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, quase que 90% dos internos são doentes de desequilíbrio espiritual mesmo. Tem uma parte que é física mesmo, a gente não pode descartar isso aí, mas tem muitos casos que é desequilíbrio espiritual. Então vamos trabalhar, né? Procurar assim, fazer de bom, de melhor que a gente pode. Buscando estudo, buscando entender esse fenômeno, né? Que todos nós temos, cada um de uma forma. O médium não é só aquele que dá passividade, não, né? Nós já conversamos aqui, todos nós somos médios. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu desenvolvimento diferente, né? Mas todos nós somos médios. Essa questão do médium, por exemplo, ele dizer, se às vezes ele quer ser um médium ostensivo. Mas se ele é uma pessoa de bem, que ele ajuda muitas pessoas, que ele cuida bem dos seus filhos, que é uma pessoa honesta, que trabalha, de repente, às vezes, ele nem é da religião espírita, ele é um católico, não tem problema. Mas se ele consegue colocar tudo isso de forma positiva para a evolução dele, também é válido, né? O ruim é quando ele, por exemplo, se ele fala assim, não, eu tenho um certo receio, tenho medo de espírito, que tem gente que por falta de estudo ainda tem esse bloqueio, né? Mas se ele consegue, de outras formas, né, ajudando o próximo da mesma maneira, colocar isso numa atividade positiva, não tem problema, porque a gente vê tantos médiuns aí que tem o dom e ao invés de usar para o bem, usa para o mal, né? Cobra, engana as pessoas, trapaceia. Então, quer dizer, às vezes ele tem e usa mal, quer dizer que também ele vai ser cobrado por isso, e um outro, às vezes, por um pouco de falta de conhecimento, não quer desenvolver, mas vai trabalhar em outros setores, vai ter uma vida digna, né? Vai ter uma vida, assim, com um pensamento sempre elevado a Deus, tudo, então eu acho que também é válido, né? A gente tem que achar o caminho de fazer sempre a coisa certa, né? E se a gente for perguntar assim, por que a gente tem necessidade de estudar, de buscar esse conhecimento e outros não? Será que é um mérito mais, a gente tem mais mérito ou mais compromisso? Eu acho mais compromisso, né? A gente tem essa necessidade de realmente estudar sobre isso e entender, e outros não. Igual a Adriana falou, tem gente que contorna a mediunidade trabalhando no bem, independente de ter que estar numa casa, num grupo ali estudando para entender o fenômeno, né? Porque a mediunidade, assim, esse processo acontecer com a gente, não tem como você negar, né? Tá ali. Então, te exige conhecer sobre, até para você ter uma vida, né? Mas melhor até, porque senão você sempre, como você falou, não sai desequilíbrio, né? Mas tem gente que consegue controlar a mediunidade trabalhando no bem, né? Então vamos ver o 8? 9, né? 9. Quando eu participo de reuniões mediúnicas, me ocorrem pensamentos que eu não estava ligado. E eu fico em dúvida, será que isto é mediunidade? Já ocorreu com alguém aqui esse pensamento? Será que é mediunidade? Será que é meu? Será que não é? Vamos ver a resposta. Se é ou não mediunidade, só o saberemos se você der passividade a esses pensamentos, falando ou escrevendo, para que o dirigente da reunião os possa observar e analisar em repetidas oportunidades e verificar se caracterizam ou não
espíritos em comum, comunicando. Quer falar? Então, para a gente saber se está medianizado, se não está, tem que dar manifestar primeiro o movimento, a fala, a escrita, né? Qualquer coisa assim que a gente vê, que a gente percebe que para a gente que é doutrinador é muito difícil quando a gente descobrir que está medianizado. Você fica quietinho ali, não fala nada. Né? Pode acontecer também do médium ficar medianizado e o espírito não querer falar. Aí a gente pergunta assim, você tá bom? Ele não quer falar nada. Aí você já sabe que está medianizado, né? Mas quando o médium não manifesta nada, fica quietinho, é difícil. Então, né, o importante é falar, escrever e pôr pra fora o que está sentindo. Tá? Sem medo. Às vezes ele fica quietinho, né? Porque está tão gostoso o que você está sentindo ali que parece que se desperta ele. Então, mas se o doutrinador perguntar assim, você quer falar alguma coisa? Fala, não, quero só ouvir. Aí o doutrinador já pega esse gancho, entendeu? Não, tá tão gostoso eu quietinho aqui, é um gancho também que o doutrinador tem para continuar a conversa. Porque às vezes, o que pode acontecer? O espírito necessita da respiração do médium. Né? Às vezes ele necessita até de sentir o coração batendo do médium. Então ele sente bem quando ele se sente essas energias. Mas se o médium fala assim, não, eu estou bem aqui quietinho, eu quero só ficar quietinho, a gente já sabe que o médium não quer ficar quietinho, né? É o espírito que não quer ficar quietinho. Então é um gancho que o doutrinador tem para continuar a conversa. Então mesmo aquele que estiver quietinho, que está se sentindo bem, não fala nada, quietinho, tá bom, tá só ouvindo, prestando atenção, e a gente continua. Tá? É necessário que o médium dá esse primeiro passo para a gente seguir a conversa. Às vezes você está com essa vibração da incorporação, mas você é consciente. Você é consciente, mas na verdade é uma entidade que está do teu lado e você precisa falar para que... Aí sim, o doutrinador começa a puxar o assunto. E eu acredito assim que o médium, a Márcia pode falar isso melhor, porque eu sinto velocidade. O Daniel também era médium. O médium sente uma sensação diferente. Mesmo aquele que quer ficar quietinho, a sensação é diferente, não é? Teve uma palestra da Sueli Schubert, a Schubert, essa daqui a gente escuta todo sábado. Ela fala assim, que às vezes tem comunicação, que a hora que o espírito chega, ele já sabe tudo que ele vai falar. Tem outras que assim, se você não falar a primeira palavra, você nunca vai descobrir o que vem depois. Às vezes está lá e o doutrinador pergunta, e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Aí o doutrinador também é intuído. Aí ele começa a fazer as perguntas e aí vem aflorando. E você não está pensando em nada daquilo, vem coisas assim que você não imagina. Aí você vai tendo a certeza que não era seu. Se você ficar dialogando, que nem o Gerson comentou, né, com você mesmo, às vezes você não descobre que lá não era seu. Isso não ajuda nós também. Eu não ajudo o doutrinador. Porque às vezes o médium é tão consciente que ele acha que tem peso, né? Mas as energias, as sensações é um pouco diferente. Basta a gente perceber, né? O tempo todo você está aqui. Simplesmente o espírito sai um pouquinho do lado para poder falar. Sai um pouquinho de lado. O tempo todo você acha que é seu. É o que mais deve estar acontecendo com todos nós aqui. Então, falou um pouquinho, aí você começa a... E outra coisa, ele falou assim, que a gente sai um pouquinho, né? O perispírito sai um pouquinho do corpo, e aí ele conversa ali com o perispírito do outro que quer transmitir a comunicação. Não significa que ele vai vir aqui pegar seu corpo. Então, ele fala ali para você, ele vai falando o que ele quer falar e você vai captando. Ou você já sabe a mensagem, então conforme o doutrinador vai perguntando, você vai respondendo. Mas ele passa para você e é você que passa a mensagem. Entendeu?
É o médio, ele que é o medianeiro ali da conversa. Não significa que você vai sair e vai deixar seu corpo. Isso não existe. Eu acho que o que pega é muito assim, que a gente fica esperando ouvir uma voz que não seja sua. Entendeu? Quando fala assim, você fica meio assim, você vem o outro e te fala, e você fica esperando ele te falar alguma coisa. Aí você não escuta a voz dele, aí você fala, isso não é, isso é meu. Entendeu? E aí onde pega que a gente fica assim, é meu, porque isso quem sofreu. Quem está sentindo sou eu. As sensações você sabe que não é sua, porque não tem como. Você faz alguma coisa que não tem como você sentir aquilo. Experiência própria que eu já tentei fazer em casa, eu não consigo. As mesmas coisas que eu sinto aqui, eu não sinto em casa. Não adianta. Agora, esses pensamentos é onde surge, que pega, que você fica esperando assim, você vai escutar, aí você transmite o que você escutar. Você não escuta, eu não escuto ninguém falar nada. Para mim aquilo é meu. Mas você tem a intuição de alguma coisa. Aí se eu chego perto de mim e falo assim, você está sentindo alguma coisa? Primeiro vem a vozinha assim, mas é só eu. Quem está sentindo sou eu. Mas tudo é usado do seu mesmo. Ele vai usar tudo do Pois seu. Foi o que eu já falou para mim semana passada. Ele está usando tudo Mas é você mesmo. Parecia que era meu. É Mas sua é fala, seu. é a sua fala, é o seu corpo. Ele Mas tá eu acho usando assim, o erro é meu. Eu tinha a impressão de que eu ia ter nítida essa você quer essa mudança, parece. Vamos supor que fosse um espírito de, sei lá, um senhor. Mas o homem eu escutava antes o homem falava pra mim, eu falava, entendeu? Isso não acontece. Não, porque é você. Pois é. Você está servindo de instrumento para ele poder se manifestar aqui. Não é que o prazo daqui também. Você quer ouvir com o seu ouvido aqui, físico. Não é que eu quero ouvir, eu tinha essa impressão, que ele chegava e vamos supor que eu fosse igual o Caio. Alguém fala pra ele e ele vai escrevendo, entendeu? E pelo jeito não é nada disso. Eu é que tinha entendido a coisa de forma equivocada. Você tem que lembrar que a maioria das coisas que eles passam pra gente é através do pensamento. Pois é. Aí a gente realmente fala, eu escutei uma voz, né? Não é que assim, igual ele vem falar do meu lado, eu vou ouvir, não. A maioria das vezes, a gente escuta assim, mas é através de pensamento. Assim como você está fazendo uma oração, você não está falando, Deus, socorro, pelo amor de Deus. Não, você está rezando quietinho, a sua oração está sendo ouvida. É esse ouvir. E na doutrinação é o mesmo processo. Por exemplo, às vezes entra numa doutrinação muito difícil, a gente não está conseguindo a levar o espírito onde que necessita, a gente entra em sintonia com os mentores, na hora vem a ideia, e a gente não ouve a ideia, só surge, né? A gente orienta. É a sintonia que a gente está, por isso é muito importante, na doutrinação, até nas comunicações, estarem em sintonia com os mentores. Eu acho que também não é nem na fala, até em gesto, porque tem o seguinte, já aconteceu. Nesse espírito ele pode estar morrendo afogado, ele pode ter um acidente que teve cortado o pescoço, você não consegue falar. O doutrinador, ele tem também, naquele momento, a percepção, porque às vezes você vai usar a sua palavra, mas é a forma do doutrinador perceber e pedir até para a espiritualidade encaminhar um remédio. E assim vai vendo que já aquele espírito ele já pode falar normal porque está usando você como instrumento. Isso aconteceu aqui comigo. E o que vai falar agora? Foi ver, ele estava morrendo afogado. E ele estava com essa intuição. Ele está sentindo aquela sensação do Do afogamento. Quando assim você pede para ele acalmar, se acalma. Se está sendo totalmente. Já está sendo socorrido, acalma. Enquanto o espírito não acalmar, não tem como você conduzir também. Exato. Entendeu? Até ele ficar no tranquilo, ver que ele mesmo perceber, a própria espiritualidade naquele momento vai ver que ele já está desencarnou, aí sim que ele começa a conseguir até falar. Às vezes eu acredito, às vezes para a senhora que várias vezes já tentou e não consegue conversar, eu venho assim percebendo que ela não fala. Ela está várias vezes incorporada e não consegue falar. Então, mas tem várias situações, às vezes o espírito não quer falar, às vezes ele quer só ouvir, às vezes ele não consegue falar. Quando o médium, a gente fala assim, você quer falar? O médium faz assim, ó. A gente percebe na hora que ele está com um problema na garganta.
Sabe? Então, é uma dica que o médico está dando para o doutrinador, que ele não vai falar. Não é só o médico incorporar, nós também tem que ficar ali percebendo tudo. Podemos continuar? Toda vez que a gente está na doutrina, a gente está mediunizado, a gente sente a dor que o espírito está sentindo. Isso. Por quê? Porque ele está te passando aquilo que ele está sentindo naquele momento. Aí você vai falar assim, eu estou com dor de cabeça, eu estou com falta de ar, eu estou com isso, estou com aquilo. Aí o doutrinador vai continuar a conversa, vai te encaminhar para o tratamento. Essa dor que só tem que falar naquele momento. Quando só tiver, nossa, estou com muita dor no braço. Aí só tem que colocar para fora. Aí o doutrinador começa a fazer o trabalho. Toda sensação que a gente tem, eu entrei na reunião, eu não estava com isso, eu passei a ter, pode falar porque é intuição, é a aproximação de alguma entidade que está com aquela situação. E se a senhora não tiver nenhuma sensação também, deu vontade de falar, a senhora fala. Está vindo pelo íntimo e está soltando. Que der vontade, a senhora fala. Não vai precisar doer um braço, uma perna, a senhora falar, opa, tem um espírito aqui. Às vezes o espírito não está sentindo nada disso. Né? Você está numa paz tremenda. Ele quer falar alguma coisa de boa. O que ele está vivendo, passou, ele vai vir da comunicação. Ou às vezes outra situação que também é difícil, a senhora não está sentindo a dor no braço, mas o espírito está sentindo, ele quer falar que está com dor no braço. E aí? Mas eu não estou sentindo nada, então perceber assim, sentir que ele está ali do lado e falar, eu estou com dor no braço, ver o que acontece, né? Até colocar pra fora. Certo. Então vamos continuar? Quer falar? Eu também, assim, a sensação de falar ou deixar acontecer, uma coisa não precisa ter medo. Tem que ficar assim, porque nós estamos vendo assim, a dona Vilma já recebeu a sensação do primeiro dia mais segurança, depois já ficou mais tranquilo, só não sentiu isso? Então, tem que deixar ficar tranquilo, porque a própria espiritualidade também não está desamparando nem vocês que estão incorporando e nem nós que estamos tentando fazer o trabalho. Eles mesmo tocam que se algo, acho que tentar sair fora do controle, eles mesmos ajudam nós nesse exato momento. Então, seja qual for o sentimento, né? O trabalho é todo dele, nós somos aqui só um instrumento. Né? Só instrumento. Então, seja qualquer situação. Confiar. Qualquer coisinha, só sentir, seja o menos possível, só achar que. Mas fala que. O que a senhora falar, eu mesmo vou ter uma intuição que eu vou ter que responder aquilo que a senhora precisa. E a senhora não. A entidade que está ali do lado que vai estar precisando escutar. Aí só vai ficar à vontade e eu também vou estar assim, amparado de também estar falando, porque eu também não sei. Então, ao mesmo tempo eu não sei o que o Espírito vai falar. Então eu tenho que falar algo que ele vai se sentir bem. Então pode ficar, quem está nessa área de incorporação, você também que está ali endurecido ali, deixa fluir. Essa coisinha gostosa que você está sentindo, então bom, mas é a incorporação. Você está incorporado ali, mas você está consciente. Gente, vamos continuar aqui, não? Nós estamos 19 agora, 10. 10 mais 10. Está no livro. Cite algumas virtudes essenciais para a doutrinação. Bom, para mim, eu acho que, em primeiro lugar, é muita de vontade, né? Disciplina, né? Chegar no horário antes, acho que isso é muito importante. Não vir correndo de casa, ler bastante, que é uma das coisas que eu adoro fazer, ler livro dos espíritos, livro dos médiuns. Já li o livro do Espírito inteirinho, já estou relendo de novo. Faço orações diariamente, de manhã, à noite. Leio o Evangelho, faço Evangelho no lar. Se eu, às vezes, em casa, eu sinto alguma coisa diferente, que eu sinto que não é
do meu corpo físico. Eu vou lá e eu pego o Evangelho, faço a leitura, faço uma prece. 5 minutos depois já não tenho mais nada. Isso. Tá eu bom. acho que é aí. Então vamos ver a resposta. Acho que é tudo isso mesmo que ela falou. Colocamos como essenciais as virtudes: formação doutrinária, conhecimento evangélico, autoridade moral, psicologia cristã, ética e método, paciência e humildade, fato e prudência, fé e serenidade, sensibilidade e amor. E ainda preciso que haja da parte do doutrinador muita abnegação, a fim de que o trabalho que os amigos invisíveis realizam por nosso intermédio tenha base segura. Será que, você quer comentar? Todas essas orientações é só para quando a gente está na doutrinação? Não, acho que se a gente levar essas orientações para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, olha quantas coisas que nós vamos mudar. E às vezes acontece, Deus dá tanta coisa boa para a gente, passa pela gente, a gente não percebe. Então a gente tem que estar sempre com um pensamento bom, desejando bem para o próximo, ajudar quem precisa, não olhar para quem você está ajudando. Se uma pessoa tiver uma ajuda, você vai lá, se ajuda, sem pedir nada em troca. Então, todas essas orientações que a Renata leu, a gente levar para o nosso dia a dia, a gente não precisa ficar andando com máscara, né? Lá fora a gente não faz nada disso. Aqui dentro a gente é um santinho que conversa com o Espírito, com aquela mancia, tudo assim, com aquela calma, com aquela tranquilidade, né? De repente, lá em casa, a gente não é assim com a esposa, não é com os filhos, não é com os colegas de trabalho, né? No trânsito, falou muito isso. No trânsito, qualquer coisinha, a gente quer quase manda para fora do carro assim. Se a gente não pode xingar bastante, mostra com o dedo alguma cena, não é? A gente esquece, né? Que é médio e doutrinador é 24 horas. E quando a gente entra assim na casa, a gente entra naquela porta ali, a gente coloca uma máscara assim, a gente virou santo aqui dentro. Será que isso a gente consegue dobrar, trapacear as espiritualidades que estão aqui? Isso é sério, viu, Solinho? Viu, gente? Isso é seríssimo. Tô te falando, eu já cheguei para participar de reunião, aí o Espírito chega e fala lá, você estava lá em tal lugar, né? Entendeu? Para tirar a máscara. Então, muito cuidado, porque é verdade. Então tem que ser realista mesmo, tem que ser real, porque ele vai chegar lá e vai falar, ó, você estava em tal lugar, né? E agora? E aí? Entendeu? Mas isso. Eu falo que ser espírito não é fácil não. Não consegue chegar nesse nível aqui não. Isso aqui, ó, eu sinceridade. Esse aí é as orientações que tem. Nós temos uma orientação, mas ó. Caminhando aí. Mas nós estamos assim, ó. Tem muita coisa ainda para aprender. Eu vou fazer, às vezes eu me pergunto e falo, olha, às vezes passou da minha cabeça parar porque não é fácil. Você deixar de fazer muita coisa aí fora do dia a dia, que é difícil você controlar, é muito difícil. E realmente, graças a Deus, hoje tem um carro que tem um vidro elétrico, que você fecha e tem um ar-condicionado. Você evita de xingar. Eu acho que já é bom. Já é alguma coisa que te pôr. Já não vai, o cara xingou, eu não vou nem escutar, então eu não vou retrucar. Então isso já me ajudou bastante. Lidar com o ser humano o dia inteiro hoje, você tem que achar muito, mas muita paciência. Anda com a jarrinha de água. O Chico explicou da água, né? Então anda com a jarra já. Eu tenho as virtudes que eu acho mais legal, que hoje eu acho que eu já não bebo, já não fumo e já não frequento mais nem nada. Então, para mim já é uma boa virtude para mim estar aqui. Esse lado de evitar eu do meu dia a dia que ainda. Mas isso, Gerson, não é hoje assim de uma hora para outra. Isso é com o tempo. Eu sei. A hora que a gente vai explodir, você fala assim, gente, mas eu já aprendi que não adianta explodir. Já foi. Você entendeu? Então, mesmo que já foi, mas que seja menos do que o próprio. Sim, entendeu? Que esse treinamento que a gente vai fazendo é lento. Não é de uma hora para outra que a gente muda. Se a gente for querer mudar de uma hora para outra, a gente está enganando a gente mesmo. Né? Então, a gente tem que fazer um trabalho assim, de reforma íntima, porque
o nosso objetivo de reencarnação aqui é de melhoria. Se a gente ficar uma reencarnação que hoje a estatística hoje 80 anos, né? Se a pessoa se viver 80 anos e voltar para o plano espiritual, chegar lá os irmãos falam assim, mas você voltou do mesmo jeito, que negócio é esse? Então por que não deu essa encarnação para outro, esse espaço físico aqui para outro, né? Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que melhorar, a gente tem que buscar assim, realmente a reforma. E o maior beneficiado são nós mesmos. Não é ninguém que está ao nosso lado, são nós mesmos. Quando a gente consegue praticar mais ou menos alguma coisa, né? Não precisa nem só para ser médium para isso. Mas acho que é um roteiro de educação mesmo, né? Falta para a gente educação moral, né? O tanto que a gente sente bem, né? O tanto que a gente assim, consegue realizar as coisas com mais facilidade. No dia que a gente perde esse poder, né? E faz alguma coisa errada, o tanto que a gente não sente mal. Então, é sintonia, né? E quando a gente faz alguma coisa negativa, a gente atrai pra gente também aquilo que é negativo. E quando a gente arrepende, a gente reconhece que errou, já está sendo um passo importante, né? O difícil quando a gente erra, a gente não reconhece isso, né? Então a gente tem que assim, pensar, não é fácil, mas é um exercício que a gente tem que ir fazendo. Porque nós já falamos aqui no início, a gente está aqui na casa espírita porque nós temos mais necessidade do que aquele. Porque a gente vê tanta gente em outras religiões, em outros ambientes, que não são espíritas, que faz muito mais que a gente. Né? Então, a necessidade dele não é tanto quanto a nossa. Nós temos muita necessidade. Gente, vamos mais rapidinho, porque eu acho que ainda Qual que é? É 11 agora? É 11. É 11. Como doutrina? Acho que estabeleceu. Não, pode falar. Não, é que eu ia só comentar que acho que estabeleceu um diálogo com base em todas aquelas diretrizes Perante os espíritos perturbados, pensemos primeiro na nossa situação íntima antes de dialogar com eles. Apresentam eles o resultado do desacato às soberanas leis do equilíbrio, ora colhidos pela dor. Vêm em busca de auxílio, embora muitas vezes não tenham consciência disso. Dialoguemos com a ternura de um irmão e o respeito de um amigo. Socorrê-los é o objetivo da doutrinação. O amor que elucida em ti e te apazigua, lenilo-ás e o argumento sincero, sem floreios nem azedume despertá-los. Joana de Ângeles. Diante deles, portanto, os desencarnados que sofrem, coloquemo-nos na posição de quem usa a terapêutica do amor em si mesmo. Eles não são seres diferentes de nós, são iguais, e os problemas por sua equivalência merecem o mesmo tratamento. Carregam as mesmas virtudes e defeitos que assinalam a posição evolutiva de todos nós. A população da erradicidade inferior difere pouco da população terrestre. Todo conceito nobre ajudá-lo-ás se o tivermos incorporado ao nosso comportamento cotidiano, porque eles nos acompanharão a verificarem se falamos a verdade, se vivemos o que falamos. Não serão apenas as palavras que irão convencer o irmão em atendimento, mas todo o sentimento solidário, sincero, amoroso de todo mundo. Isso aqui me lembra, a primeira vez que eu fui para a reunião de desobsessão, passei uma aperto danada. Porque eu ia colocar palavras, não tinha mais nada para eu falar. Na hora que terminou a reunião, eu estava assim, muito chateada, porque para mim eu não tinha conseguido nada. E eu comentei, eu até pedi desculpa para a pessoa, falou assim, desculpa, mas eu não, acho que eu não consegui não. E ela falou que o mais importante de tudo aquilo que eu falei foi o sentimento que eu consegui passar. Então eu acho que isso aí ficou muito claro para mim, né? E toda vez que, antes de começar a reunião, né, eu peço muita ajuda do meu anjo da guarda
dos mentores da casa para me dar as palavras corretas na hora. Tem hora que eu até fico por entender o que eu estou falando aqui, né? Pelo amor de Deus, será que eu fiz certo? Se eu não fiz? Não, eu pedi a ajuda deles. Se eles colocaram essas palavras, é porque elas eram para ser ditas, né? Para você falar. E também uma outra coisa muito importante que falou aqui, a gente se colocar no lugar do Espírito. Eles não são diferentes da gente, eles são iguais. Estão no mesmo barco, na mesma situação. E eu acho que é mais importante isso, falar aquilo que a gente gostaria de ouvir. É assim, tanto desencarnado, né? A gente vai chegar um momento que a gente também vai estar em situação de desencarne. E aí, como a gente não sabe como que vai ser? Será que a gente também, como a gente gostaria de ser recebido na necessidade de socorro deles? Falar aquilo que a gente gostaria. Deixa eu ler a 12. A 12 está aqui. Eu vou ler a pergunta. Como o doutrinador deve proceder quando manifestarem-se espíritos que, procurando desarmonizar o ambiente, incitam o médium ao uso de palavras chulas, grosseiras e rudes? Resposta. Vamos ver a resposta. Cabe ao doutrinador cortar imediatamente tais vocabulários que não irão beneficiar ninguém, pedindo ao espírito que se retire e volte quando se achar em condições de manter um diálogo menos grosseiro. Isso pode acontecer quando o espírito encontra no cérebro do médium esse tipo de arquivo. O relacionamento médium versus doutrinador deve ser de estima e respeito. Daí, o doutrinador conversar com o médium no sentido de um esforço maior na sua mudança íntima. Precisa o doutrinador fazer com que o espírito conheça a sua condição de desencarnado ao iniciar o diálogo? Há de se perguntar quem de nós está em condição de receber a notícia de que vai morrer amanhã com a serenidade que seria de se esperar? Dizer ao espírito que deixou a família, que foi colhido pelo fenômeno da morte física, necessita de habilidade a fim de evitar-lhe o choque da alma. É ato de invigilância e às vezes de leviandade dizer-lhe que já não tem o corpo físico sem o devido preparo para tanto. A tarefa da doutrinação é consolar. Então, quando o Espírito vem falando palavrões, né, a gente pode pedir para ele. Né? Agora, como diz ali, se está lá no arquivo da memória do médium, esses palavrões. Né? Então, a disciplina tem que estar com o médium também. Filtrar. E se o espírito não quer mudar as palavras, não quer respeitar o ambiente, não tem problema nenhum pedir para que ele volte para o dia. Não tem problema nenhum. Certo? Pode falar. Eu ia falar essa questão de estar no arquivo do médium. Nossa Santa, é que às vezes assim, tem palavrão que eu não falo. Então, já aconteceu do espírito vir querer falar algumas palavras, eu falo sério. Eu não vou falar, depois eu não vou falar porque eu não falo, então eu travo na hora. Para o substituir a palavra. Ou se está muito difícil, aí você cala a boca, né? Fica quieta e aí deixa o doutrinador ajudar. Vou fazer uma pergunta para a Sueli, para fechar. E se for inconsciente? Então, se for inconsciente, cabe o doutrinador ir contornando a situação até fazer com que aquela situação muda, né? Ou ele chega e corta a comunicação? Os próprios doutrinadores espiritual corta. Ah, sim, se não for, imediatamente. Se for para causar um desequilíbrio num ambiente que está harmonizado, a própria espiritualidade já ocorreu muito naquele grupo nosso. Não sei se já ocorreu aqui também, que o espírito vem falando em língua estranha. Pode acontecer. O espírito vem falando, não entendo nada. Cabe o doutrinador pedir para que ele fale a minha língua. E na hora muda.
Já aconteceu isso comigo. Falou, não estou entendendo o que você está falando. Você quer falar para mim na minha língua? Porque aí está no arquivo do médium, né? Ele automaticamente já muda a linguagem, certo? Para a gente poder continuar a conversa. Mas já está bem evoluído também, né? Não, automaticamente muda. Porque o Espírito lá também não vai colocar um espírito aqui que fala uma língua estranha para a gente não ajudar ele em nada. Né? O objetivo é de ajudar, de realmente colaborar com o espírito, sim. Se ele não procurou aquele médium específico, é porque ele sabe que ele tem ação. Agora, se você, por exemplo, você está na doutrinação, o espírito está blá, 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 não estou chegando a nada, então, antes não doutrinar. Se ele não tiver condições de mudar a linguagem, a gente pega, olha, eu não estou te entendendo, eu não estou te ajudando, você não tem condições de mudar a sua linguagem, de falar a minha língua. Se não tiver, a gente pede para a espiritualidade própria retirar, né? Porque aí não estou ajudando em nada. E o objetivo da reunião é de ajudar. O número 3. Se o espírito se mantiver resistente às apreciações do doutrinador, o que fazer? Se tiver resistente ali, o que fazer? Vamos ver a resposta, para a gente ir mais rápido. Devemos pedir a colaboração dos mentores para que ele seja encaminhado a organizações adequadas na erraticidade, a serenar o espírito, afastando-o do organismo medianeiro, utilizar o passe. Nós, espíritas, temos 3 tipos de adversários no além. Primeiro, nossos adversários pessoais do passado. Segundo, os adversários daqueles a quem pretendemos ajudar, o que é natural. Terceiro, os adversários da causa do bem, que querem a promiscuidade que aí está. As doutrinações são terapias de longo curso. Só o amor é antídoto para o ódio. O tempo passa e o amor com que plantamos nossa vida convence. Hermínio Miranda encerra diálogo com a sombra com esta frase: se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor. Então, com amor, acho que não tem nada que não resolve, né? Então, quando a gente faz com amor, tudo chega no consenso, tudo é resolvido. Tá? Terminou? Tem mais? Quer até a 13, a sua? Tem 14? Acho que não, né? Só uns 20 anos atrás, não, tem mais, uns 25 anos atrás, quando eu fui no primeiro centro espírita, foi da minha irmã. Eu trabalhava com um leitor espiritual chamado leitor espiritual Dr. Humberto. Aí eu cheguei, aí eu fumei um baseado, né? Eu fumava nessa época, né? Aí eu fui e sentei. Lá atrás, acho que tinha umas 70, 80 pessoas atendendo, né? Aí ele saiu lá da mesa e veio na minha direção, era solteiro. Ele falou assim: Harrison, aqui não é a hora de lugar para você vir assim. Aí eu olhei para ele assim, ele pegou uma agulhinha, colocou na minha orelha, eu botei minha mão na hora. Tá tudo bem. Aí ele saiu, voltou. 15 dias depois teve outra sessão, que era cada 15 dias. Vou fumar de novo. Aí fui, né? Aí tô lá, sentadinho quietinho. Aí ele sai de lá, e deve ser teimoso mesmo, hein? Mas pegou a agulhinha, tirou de novo de mim. Eu voltei normal. Passou outra sessão, eu voltei. Agora, se ele vir de novo, aí eu. Pois ele veio e saiu de lá. Ele saiu. Ó, é a última vez hoje, né? Eu olhei para ele, outra agulhinha, cortei, já faz isso. Aí eu comecei a trabalhar no centro. Então, o que ele falou, acho que ele sabe tudo o que acontece com a gente. Então, naquele dia para lá, eu passei a frequentar o centro espírita, trabalhar, eu trabalhei na vez, trabalhei com eles, muito tempo. Aí foi embora, até hoje. Tudo aquilo que a gente melhora, que a gente vai fazendo, principalmente em ajuda da espiritualidade, o beneficiar são nós mesmos, né? Quando nós vamos encerrar, é um assunto assim que a gente vamos voltar ainda, né? E porque ainda fica dúvida.
ninguém ainda que sabe mais do que o outro, né? É com o tempo que a gente vai tendo as experiências, é com o tempo que a gente vai melhorando. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Eu estou na reunião mediúnica, não consigo para nada. Pelo contrário, serve muito. Né? Porque cada um tem sua capacidade, cada um tem seu desenvolvimento, ninguém é igual ao outro. Certo? Então, tudo aquilo que estiver acontecendo, vamos conversar, vamos trocar ideia, não precisa ficar preocupado. Certo? Então, nós vamos encerrar. Vamos levar nosso pensamento mais uma vez até o nosso Pai, agradecendo por estarmos nesse estudo. Então, vamos levar para o nosso dia a dia tudo isso que nós conversamos, entendemos, para que a nossa vida lá fora seja de harmonia com as pessoas que estão conosco. Vamos transmitir essa vibração para a nossa casa, para os nossos familiares, para que todos eles possam compartilhar dessas harmonias, dessas vibrações que todos nós estamos nesse momento. E vamos, durante toda a semana, procurar buscar o equilíbrio, a reforma, buscar cada dia que passa, estar melhor do que o outro. Esse é o nosso objetivo, para que a espiritualidade, para que os nossos irmãos contem conosco semana que vem. Que Jesus nos abençoe a todos